As lendas da Floresta Encantada eram famosas, mas havia uma que se destacava acima de todas as outras: o segredo do lobo. Todos conheciam a história, mas ninguém sabia a verdade. Alguns disseram que o lobo era uma fera temível, amaldiçoada a vagar pela floresta para sempre. Mas outros sussurraram que havia mais no lobo do que qualquer um imaginava. Isso é o que Rafa queria descobrir. Uma noite, quando a lua cheia começou a nascer e lançar um brilho prateado sobre as árvores, Rafa decidiu descobrir a verdade. Todos na aldeia o avisaram para não ir. Mas a curiosidade de Rafa era mais forte do que seu medo. O que ele não sabia era que esta noite, os segredos do lobo mudariam sua vida para sempre. Com uma lanterna bruxuleante na mão, Rafa entrou na floresta. O ar brilhava com magia. As árvores sussurravam, as flores brilhavam e o rio cantava suavemente. Cada passo parecia uma viagem a um novo mundo, mas Rafa não estava aqui apenas pela beleza. Ele estava aqui pelo lobo. De repente, um uivo ecoou pelas árvores. Baixo, assombroso e próximo. O coração de Rafa disparou, mas ele avançou. As histórias não poderiam ser verdadeiras, poderiam? E então, ele viu. Em uma clareira banhada pelo luar estava o lobo. Mas não era o que Rafa esperava. O pelo da criatura brilhava como prata. Seus olhos eram profundos e cheios de emoção, não de raiva. O lobo olhou para Rafa, não com ameaça, mas com tristeza. Você é o lobo das histórias? Rafa perguntou, sua voz tremendo levemente. O lobo deu um passo à frente, sua voz suave e gentil. Eu sou. Mas as histórias são apenas meia-verdade. Eu sou amaldiçoado, mas não porque eu sou mau. Há muito tempo, eu era egoísta, cruel. Os espíritos da floresta me deram essa forma para me ensinar uma lição. Rafa inclinou a cabeça. Uma lição? Mas por que ficar escondido? Talvez se as pessoas soubessem a história real, não teriam medo. O lobo suspirou, um som que parecia carregar o peso de séculos. O medo é mais fácil do que a compreensão. Os aldeões veem apenas o monstro, não a magia. Rafa pensou por um momento. Mas e se mudarmos isso? E se eu mostrar a eles quem você realmente é? Os olhos brilhantes do lobo se fixaram nos de Rafa. Um lampejo de esperança escondido dentro. Ninguém nunca quis tentar. Rafa sorriu. Bem, eu faço. Na manhã seguinte, Rafa voltou para a aldeia, mas não sozinho. O lobo ficou escondido nas sombras da borda da floresta, observando. Rafa reuniu todos ao redor e disse-lhes a verdade. A verdadeira história do lobo. No início, os aldeões estavam céticos. Eles acreditaram nas histórias por tanto tempo que a mudança parecia impossível. Mas então Rafa disse algo que chamou a atenção deles. O lobo não é perigoso. A floresta, a magia nela, está tentando nos ensinar algo. Que às vezes as coisas que mais tememos são as coisas que precisam de nossa bondade. Houve silêncio. E então, das árvores, o lobo deu um passo à frente. Lentamente, cautelosamente, os aldeões engasgaram. Mas desta vez eles não correram. Eles viam o lobo como algo mais do que apenas uma criatura de uma história. E enquanto o lobo estava à luz do sol, a magia da floresta começou a girar. Seu pelo brilhante brilhou mais forte. E, de repente, a maldição foi levantada. O lobo se transformou em um humano, gentil, sábio e eternamente grato a Rafa. Às vezes, disse o lobo, agora em forma humana, basta uma pessoa para ver a verdade, para quebrar o feitiço. Os aldeões ficaram maravilhados. Rafa fez o que ninguém mais fez. Ele olhou além do medo e encontrou a magia. Daquele dia em diante, a aldeia e a floresta não estavam mais separadas. A magia foi compartilhada, e Rafa, aquele que libertou o lobo, ficou conhecido como a criança que trouxe a paz entre os dois.
Mas na próxima lua cheia, dizem eles, se você ouvir atentamente, ainda poderá ouvir um uivo, suave, não assustador. Lembrando a todos que a magia da floresta nunca vai embora. Está sempre lá, esperando por aqueles corajosos o suficiente para encontrá-lo.